Bom dia. Hoje eu vou falar sobre um livro. Eu não tenho ele, tenho uma cópia dele. Por que que eu tenho uma cópia dele? Eu não tenho ele físico dele, né? Esse livro, A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, da Jill Bolton Taylor, americana, ela relata o que aconteceu com ela. Ela é uma cientista neurologista, pesquisava a cura para doenças como esquizofrenia, doenças do cérebro. E aconteceu um derrame com ela. E no livro ela relata com detalhes, riqueza de detalhes, como aconteceu esse derrame, como ela se sentiu. E algumas pessoas, eu gravei um vídeo falando sobre esse livro, então muitas pessoas pedem o livro, às vezes você não acha para comprar, porque na Amazon não tem esse livro para comprar. Acho que só achei, acho que foi na Magazine Luiza, foi na Americanas, e um preço assim 150 mais ou menos, reais. Só que no livro, ela relata que, tipo assim, ela não. Nesse aqui que eu tenho, né? Ela fala que ela não pretende ganhar dinheiro com a venda desse livro. Ela gostaria que distribuísse, tanto que tem um link, né, para você baixar o livro e você ler. Ela disponibilizou em alguns sites e você consegue baixar. No caso, eu baixei quando a Leila estava lá em São Mateus, lá internada, e comecei a ler ele. Mas que eu descobri, eu não sei como é que eu descobri esse livro, acho que eu vi algum vídeo falando desse livro e me ajudou a entender melhor o que aconteceu com ela. E muita gente que sofre AVC ou traumas neurológicos, os médicos indicam esse livro aqui para explicar melhor o que acontece, né, com mais detalhe. E eu vou fazer uma comparação da história dela com a história de Leila, que aconteceu com ela, né? Então vai ser bastante interessante, porque nem tudo é muito diferente, assim, porque um trauma neurológico, como o médico fala, é único. Cada trauma é único, não, mesmo que seja um pouco parecido, o local onde que o cérebro sofreu o trauma tem uma reação em cadeia diferente. Então, no caso da doutora, aqui, o derrame foi na parte esquerda do cérebro. No caso dele foi na parte direita. Então, esses lados do cérebro cada um tem uma determinada função e os danos são diferentes. Então, um pouco sobre a vida aqui da doutora Jill Taylor, antes do derrame. Na verdade, ela entrou nessa área neurológica devido ao irmão dela, que sofreu esquizofrenia e acabou morrendo dessa doença. E ela sentiu-se queria estudar, saber mais sobre a doença para curar as pessoas, para não acontecer o que aconteceu com ela, perdeu o irmão devido a essa doença. Então ela se tornou cientista, ela se tornou neurologista, depois se tornou cientista. Ela trabalha numa fundação, ela chegou a ser a diretora dessa fundação, onde a pessoa que morria devido a essa doença de esquizofrenia doava o cérebro para eles pesquisarem e verem o que aconteceu, pode ser feito para estar tratando pessoas com essas doenças. Então, ela viajava a alguns lugares para fazer campanha, né, para pessoas doarem o cérebro para fazer isso. Já a Leila, fazendo um comparativo, ela é formada em contabilidade, fez diversos cursos na área de inteligência emocional, de recursos humanos, essas áreas. Tinha acabado de fazer uma pós-graduação em coach, liderança de pessoas, queria trabalhar nessa área, né? Fazer curso nessa área. Estava todos os projetos, né? Estava projeto nessa área. E, e às vezes acontece, a gente fez vários planos, assim, para dá para trabalhar, tipo assim, chegar
determinada hora de sair do emprego e trabalhar para ela mesma, né? Ter seu próprio negócio. Ela começou a abrir uma loja também de caneca, de presente, que era o sonho dela. Trabalhava muito com artesanato, ela tinha um dom muito grande na questão de artes. E, e acabou que aconteceu o que aconteceu, né? Essa questão do AVC com hipóxia isquêmica. Então, isso aí, tipo assim, o que acontece, que isso aí é o que era antes do que aconteceu com elas, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a doutora Juteiro, como aconteceu o trauma dela, né? Ela estava em casa, malhando, sentiu uma forte dor de cabeça e começou a sentir dificuldade de movimentação e acabou que ela começou a perceber que ela estava com derrame. Ela começou a perceber que ela estava sendo vítima de um derrame e, e ela estava tentando ligar para alguém, para o hospital, para emergência, só que o derrame já estava acontecendo e o cérebro dela estava já com dificuldade de raciocinar, de funcionar. Então, era uma luta que ela estava tendo para pedir ajuda e não estava conseguindo. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uns relatos dela aqui, interessante, né, para a gente ficar aqui, ó. Ela fala assim, raramente adoecia. Estava achando estranho acordar com uma dor de cabeça tão aguda, enquanto meu olho esquerdo pulsava muito num ritmo lento, deliberado. A dor latejante atrás dos olhos, aguda, com a sensação cáustica de algumas vezes surgir, ficando o dente em uma bola como se tivesse uma bola de sorvete. Senti uma poderosa e incomum sensação de distorção me invadir. Meus pensamentos pareciam lúcidos, mas meu corpo estava estranho, diferente. Eu me via, minhas mãos, meus braços balançando para trás e para frente, em uma sincronia oposta ao meu tronco e me sentia estranha, desligado das minhas funções cognitivas normais. Era como se a integridade da minha conexão mente-corpo tivesse de alguma maneira sofrido um comprometimento. Me sentia bizarra. A minha mente consciente estivesse suspensa em algum lugar entre a realidade normal e o espaço esotérico. Enquanto caminhava, notei que meus movimentos não eram mais fluidos, na ausência da minha coordenação muscular normal. Então, tipo assim, é sintomas que a pessoa está tendo um AVC. Então, ela fala assim que é importante a gente saber disso, porque você tendo esses sintomas, mais rápido você procurar ajuda no hospital, mais rápido você vai ser atendido e os danos vão ser menores. Além do problema de coordenação e equilíbrio, minha capacidade de processar o som era inadequada. A pressão sanguínea deve ter caído, resultado de sangramento do cérebro, porque eu sentia que todos os meus sistemas, incluindo a capacidade da mente de investigar movimentos, movia-se de modo lento de operação. Quanto mais tentava me concentrar, mais minhas ideias pareciam fugir. O que aconteceu que o cérebro dela começou a sangrar, né? Então, invadiu ali e estava acabando prejudicando a capacidade dos neurônios funcionar. Perdi literalmente o equilíbrio quando meu braço direito caiu completo, paralisando o lado do corpo. Naquele momento eu soube, oh meu Deus, estou tendo um derrame, estou tendo um derrame. No instante seguinte, o pensamento cruzou minha mente como um raio, uau, isso é legal. Acho legal dar derrame, né? Porque ela, como cientista, ela teria, estava investigando como, tipo assim, passando por aquela situação, porque que ela achou legal.
ela ter um derrame, porque ela tratou várias pessoas com derrame. E aquele momento ela estava tendo a experiência de ter um derrame, como cientista investigar como é ter um derrame, o que acontece com o cérebro. Por isso que ela fala com tanto detalhe, assim, se fosse uma pessoa que não tinha um conhecimento dela, com sofre derrame, ela não sabe explicar assim, com essa riqueza de detalhes. Enquanto o meu braço direito ficou paralisado, senti a força da vida do interior do meu membro explodir. Parecia que meu braço havia sido amputado. O córtex motor havia sido afetado. Então, parte motora ali do cérebro dela, de um lado, foi afetado e como ela sentiu como se estivesse sem um braço. Ó, aí ela fala aqui uma coisa: se você deitar agora, nunca mais vai se levantar. Porque ela estava sozinha em casa, não tinha como pedir ajuda, né? Isso é um derrame, mas sou uma mulher muito ocupada. Como não posso impedir esse derrame de acontecer? Então, tudo bem, conformar com, eu vou conformar por uma semana. Quando eu vou pedir ajuda, preciso me manter focada, pedir ajuda. Nessa área aqui, ela viu, sentiu que estava tendo derrame, precisava pedir ajuda, mas você viu que ela estava já com dificuldade já. Mas a má formação, aqui explica o que aconteceu com ela, com a má formação arteriovenosa congênita que havia explodido na minha cabeça. Espalhava uma grande quantidade de sangue pelos hemisférios esquerdo do meu cérebro. O sangue inundado de outros pensamentos superior ao meu córtex cerebral esquerdo. Então, ela teve um vaso sanguíneo dentro do cérebro dela, se rompeu e começou o cérebro da parte esquerda se encher de sangue. Então, foi isso que aconteceu. Então, o cérebro parecia perfeitamente alinhado nos arquivos, mas era como se tivesse uma gaveta trancada, destruído a linguagem, o processamento linear, sentia desconectada com a vida que havia vivido. A lembrança do passado não estava disponível para uso. Na ausência de julgamento analítico do hemisfério esquerdo, o hemisfério esquerdo é a parte mais, como se dizer aqui, a parte mais lógica do cérebro, onde tem lembranças, onde tem esse raciocínio lógico. A parte esquerda tem alguns neuros que não acreditam nisso, mas eu pude comprovar, não só aqui no livro, que a cientista fala, como com Leila também. No caso dela, foi atingido a parte direita. Então, a parte lógica, a lembrança, ela lembra de tudo. A parte lógica, assim, ela, se você perguntar alguma coisa com ela, ela responde. Então, deu para ver essa diferença, entendeu? De uma para outra. Tá aqui. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Meu hemisfério direito excedia a compreensão do grande panorama de ideias e conceitos, mas meu hemisfério esquerdo tinha que trabalhar muito para memorizar fatos e detalhes aleatórios. Percebi que meu hemisfério esquerdo estava danificado e não podia mais falar. Então, ela tentava lembrar um número para ligar, pegar o telefone, não estava lembrando o número. E o que acontecia? Ela não conseguia falar, ela grunhia. E também não conseguia entender o que as pessoas falavam. Então, quando ela lembrou do número de um doutor lá, de um médico lá do hospital que ela trabalhava, conseguiu discar, ela só grunhiu. O médico não entendeu nada que ela falou, mas viu que ela estava tendo um derrame e chamou por ajuda. Chamou, a, chamou ajuda e pegou ela. Aí ela fala que o cérebro dela não conseguia distinguir mais escrita, mais símbolos, mesmo com o fundo. Então, só pulando, né? Era preciso que o sangue interrompesse o fluxo, a troca de informação entre meus dois centros de linguagem inferior.
O lado direito da minha mente lutava com desespero para me apegar a qualquer conexão consciente da minha restante do hemisfério esquerdo. Não havia chegado tão longe para morrer mentalmente, para me tornar mentalmente vegetativo. Então segurei a cabeça entre as mãos, chorei, chorando, cerrei os punhos, rezei pedindo paz no meu coração, rezei pedindo paz na minha mente, rezei, por favor, grande Espírito, não apague minha vida. Em silêncio, minha mente implorava: aguente firme, calma, calma, aguente firme. Então, um momento de desespero dela aí. Compreendi com clareza que não era mais coreógrafa da minha vida. Na ausência da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar e do medo, senti meu espírito desistir da sua ligação com este corpo e fui libertada da dor. Então, ela fala assim, como ela se sentiu no momento, né? Ali do derrame, né? Ela tá sentindo ali, quando ela tava ali em coma. Não sentia nada, assim. Não sentia tato, não tinha ligação nenhuma, como se fosse um corpo ali em estado vegetativo, onde ela estava lutando para sobreviver. Com ela, sim, acho que eu já contei aqui a trajetória dela, assim, ela, para fazer a relação, ela teve Covid, foi na ambulância, a ambulância estava com falta de oxigênio, ficava em cidade trocando de oxigênio, ela chegou a ficar sem oxigênio, teve que fazer a intubação dentro da ambulância, sedativo não pegou, ela entrou em... Ela ficava acordando, e ela acordando assim, era muito... Era feio, muito horrível de se ver ela daquela forma, e ela ficava mexendo assim com aquele tubo, e ela lutava, parece que ela estava lutando ali para sobreviver, e conseguiu estabilizar. Depois a ambulância quebrou, bateu o motor, estava indo para o Espírito Santo, veio outra, ela chegou muito mal no Espírito Santo, ela chegou a acordar meio desorientada, mas depois o que aconteceu, que ela teve, quando ela teve essa a hipóxia com isquemia, quando ela teve alta de uma UTI COVID, a UTI normal, aconteceu em intercorrência, segundo o médico lá, teve uma bolha no pulmão que pediu que o oxigênio fosse para o cérebro, e por falta de oxigênio no cérebro, os neurônios foram morrendo. Então, metade dos neurônios da parte direita do cérebro dela, na parte frontal, morreu. Ela ficou em coma, ela estava em coma vegetativo, e eu fico pensando que nesse momento que ela pensava, né? Conversando com ela, ela falou que pensava muito no filho, que queria sobreviver para ficar com o filho, não queria que o filho perdesse a mãe. E ela lutou pela vida com as armas que ela tinha ali, e devido à parte frontal aqui do cérebro ter sido atingida, ela não conseguia se movimentar, que é a parte que responsável pelos movimentos, essa parte da frente do cérebro. E a parte esquerda é mais a parte direita, no caso, né? Parte mais sentimental, assim, como se diz. É o inconsciente, né? Seria a esquerda consciente e a direita inconsciente. Então, ela ficou em coma vegetativo. A primeira pessoa que viu foi a irmã dela, e foi complicado. Aí eu vou deixar para falar no próximo capítulo mais um pouco, senão o vídeo vai ficar muito grande.